Gente, vamos para a política nacional porque 7 envolvidos nos atos de 8 de janeiro tiveram a prisão revogada. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, lamentou a morte de um dos réus que morreu no Complexo da Papuda, em Brasília. Quem tem informações é o David de Tarso. A soltura dos 4 réus presos após os atos do dia 8 de janeiro já tinha sido pedida pela Procuradoria-Geral da República entre agosto e outubro. A PGR concordou com o recurso apresentado pela defesa, mas faltava a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A revogação da prisão dos réus só foi determinada por Moraes depois que um outro detento, preso nos atos do dia 8 de janeiro, acabou morrendo no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Clériston Pereira da Cunha teve um mal súbito na prisão na segunda-feira. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lamentou a morte de Clériston durante a sessão desta quarta-feira e afirmou que Moraes determinou a apuração do caso. Toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com um sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica, por causas naturais. Citando números de mortes de detentos em penitenciárias de todo o país, Barroso destacou que, mesmo não ser de competência do Supremo Tribunal Federal, a situação dos presídios no Brasil, o STF acompanha a situação. As estatísticas revelam que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral de causas naturais, que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Manifesto em nome do Tribunal solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papuda no dia 20 de novembro de 2023. A administração do complexo penitenciário da Papuda, onde Clériston estava preso, terá de prestar informações ao Supremo sobre a morte dele. Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso David de Tarso mostrando uma fatalidade absolutamente triste que aconteceu no nosso país, né? Sim. E não é apenas com os presos do 8 de janeiro que acontecem, né? Exato. Mano Fê? Como disse o próprio presidente do Supremo, o ministro Barroso, 4 brasileiros morrem por dia, né? Então é uma coisa muito grave e a gente não tem a informação precisa sobre a causa dessas mortes, né? Elas são ocasionadas pelas condições dos presídios. É provável que as más condições dentro do sistema carcerário prejudiquem, piorem a situação de saúde dos presos, o que é algo que não faz parte da pena prevista em lei e, portanto, não deveria acontecer. Para mim, esse tipo de situação deve nos levar a refletir sobre as condições de gestão do sistema carcerário. E eu sou um defensor da privatização dos presídios. A gente precisa assumir que o Estado brasileiro não consegue gerir com eficiência e qualidade o sistema prisional, que muitas vezes acaba ficando sob o controle do crime organizado. Para mudar isso, a gente precisa rever os modelos e testar métodos inovadores, o que a iniciativa privada pode ajudar a fazer de forma muito importante. Agora, o Nelsinho, você acha que é competência do Supremo isso? Eu queria muito te ouvir do ponto de vista jurídico. Esse fato evidencia o que todo mundo já sabe. O Supremo não tem competência nem estrutura para julgar esses casos do dia 8. A competência já é muito discutida, a gente já falou muito sobre isso. O Supremo se entendeu competente com base em um princípio europeu que fala que a Corte deve proteger a própria Corte. Esse princípio não está na Constituição. E a Constituição que estrutura todo o sistema de competência jurisdicional no Brasil, se fosse para termos esse princípio valendo, o Constituinte teria colocado e não colocou. Então não é competência do Supremo julgar a matéria penal de quem não tem foro privilegiado, foro por prerrogativa de função.
Tanto não é que não tem estrutura para isso. É por isso que 11 ministros não têm condição de se deparar, se debruçar com petições de mais de 1.000 réus que estão sendo agora processados e muitos outros ainda na fase de investigação dos atos do dia 8 de janeiro. A gente tem no Código de Processo Penal, Paulinho, um norte muito importante. Réu preso tem prioridade na apreciação de suas petições. Ou seja, significa dizer que o Supremo não pode fazer mais nada, não pode julgar outra coisa, a não ser enquanto tiver algum pedido de alguém que esteja preso. Essa é a questão. E o Supremo tem condições de fazer isso? Se o Supremo for fazer, como diz a lei, que é a prioridade do réu preso, o Supremo não vai decidir mais questões de constitucionalidade, não vai mais decidir os recursos que chegam lá para analisar também a questão de constitucionalidade, que é a sua missão constitucional de fato. Apreciar a Constituição e guardar a Constituição. Então, isso é um fato lamentável, de fato, a morte de alguém que já tinha um pedido para a sua soltura, com manifestação no mesmo sentido de soltura também do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, que é o dono da ação penal e que estava sem a apreciação. Claro que eu acredito que ninguém queira a morte de ninguém, mas é humanamente impossível alguém se debruçar sobre 1.000 processos, como neste caso. Agora, uma dúvida, assim, nem todos têm o conhecimento do Nelsinho do ponto de vista jurídico, certo, Mano Ferreira? Eu sou um deles, acho que Miriam Spritzer também, porque gosta de uma série e um filme, certo, minha amiga? Agora, eu não consigo entender o seguinte, aí eu quero que vocês me expliquem. Os presos do 8 de janeiro estão presos desde aquela época aqui, e você percebe que a justiça é muito firme em relação a isso. Mas, por muitas vezes, eu não vejo a mesma firmeza nos casos de corrupção, por exemplo, que a gente viu acontecer no país. Por que acontece isso no Brasil? Por que a gente tem, por muitas vezes, uma justiça que não tem a mesma firmeza no que se refere à punição nesses casos específicos? E olha, quero deixar registrado, não estou aqui dizendo que os presos do 8 de janeiro são santos ou tem que sair da cadeia. Não é isso que eu estou dizendo, pelo contrário. Estou dizendo o seguinte, no Brasil a gente viu muito corrupto cumprir pena em casa. Por que isso? Me expliquem, Nelson. Você tem a visão mais jurídica. Eu quero Miriam Spritzer, por favor. Eu vou estar aqui inventando resposta, porque eu realmente não tenho conhecimento jurídico. A impressão que eu tenho... O Brasil, a gente sabe que cada caso é levado de uma forma diferente. Às vezes a justiça não consegue ser tão cega quanto deveria, porque depende da qualidade de quem do advogado, de que cada um consegue contratar e assim vai. Mas a impressão que eu tenho, pelo menos da forma dos Estados Unidos, que a gente vê, quem fica preso é quem ainda tem risco de ou fugir ou de criar algum outro ato violento. E no caso que quem responde a pena em casa ou que tem a soltura até que seja julgado é quem não tem esse risco. Eu imagino que no Brasil deve ter alguma forma semelhante, mas também a questão do 8 de janeiro é muito para dar exemplo, né? A gente sabe que foi um caso extremamente complicado, a nível jurídico o Nelson vai poder explicar melhor, que é uma situação muito difícil de saber quem fez parte, quem não fez parte, quem organizou, quem só foi porque estava agitado no momento. Então eu acredito que é um caso que o Brasil talvez não esteja tão acostumado a lidar. E aí, Mano Ferreira, me explica do ponto de vista político, qual é o fenômeno que acontece? Eu diria que é parte da grande ineficiência do Estado brasileiro. Nós temos um dos sistemas de justiça mais caros do mundo e, mesmo assim, não conseguimos prover o básico que um Estado democrático deve prover, que é segurança jurídica, que é fazer com que pessoas que cometem crimes semelhantes tenham penas semelhantes. Infelizmente, a igualdade perante a lei no Brasil ainda é um princípio constitucional abstrato, não é algo que a gente vê de fato na realidade do país. Então, isso precisa ser foco das discussões políticas. São muitos os fatores que levam a isso. O excesso de atribuições do Estado, a falta de sentir no bolso por aqueles que fazem parte do sistema de justiça. O que eu quero dizer, um juiz eficiente ou ineficiente acaba tendo a progressão de carreira, os salários, os privilégios, independentemente da qualidade das decisões que ele toma. Então, isso é um problema grave que passa por uma reforma administrativa dentro do judiciário, que faça com que um juiz que precisa ter suas decisões
revisadas muitas vezes por cortes superiores, ele precisa sentir isso no bolso, ele precisa ser incentivado devidamente a tomar decisões corretas, decisões céleres. Então, passa por uma reforma séria da forma como o Estado brasileiro funciona. Precisa ser muito mais eficiente do que é hoje.